Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Campos, Caminhante Aprendiz. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fato de que o Evangelho ele possui as suas estacas bastante definidas em relação às ideologias e os caminhos e as possibilidades do caminho humano na vida. O Evangelho tem estacas bem firmadas no sentido de que ele se posiciona. Jesus não é alguém que está em cima do muro, que está o tempo inteiro procurando um lugar comum para agradar gregos e troianos. Jesus não é alguém que está se posicionando na vida como um camaleão, que está procurando agradar a todos, a não ter nenhum tipo de entreveio com ninguém. Pelo contrário, os posicionamentos de Jesus são claros, são evidentes. Portanto, o Evangelho ele tem uma mensagem, e essa mensagem implica de forma prática a abraçarmos determinados caminhos e a desabraçarmos outros caminhos, a abrirmos as portas em uma direção ao mesmo tempo que nós fechamos as portas em outra direção. Uma coisa interessante a se pensar acerca dos posicionamentos que o Evangelho demanda na vida é que no Evangelho não cabe tudo, mas cabe todos. No Evangelho não cabe tudo. Não cabe tudo porque tudo que é anti-amor, anti-justiça, anti-misericórdia, tudo que caminha na direção contrária da verdade não pode coexistir com o Evangelho. No Evangelho não cabe tudo porque não cabe toda a forma de viver humana. Se a forma de viver ela é maldosa, ela é injusta, ela é cheia de sensibilizações, cheia de pontos cegos, eu quero enxergar determinadas realidades, mas não quero enxergar outras porque essas outras me levarão a ter que agir na direção delas. O Evangelho não propõe um tipo de vida assim. No Evangelho não há lugar para exclusão. Não cabe a exclusão, não cabe a relação de supremacia em relação ao outro, a arrogância, a prepotência de quem quer ser venerado pelos outros. No Evangelho não cabe a avareza. Não cabe o amor ao dinheiro, porque ou você agrada a esse Deus Mamon, ou você agrada a Deus. Não dá para conviver com as duas coisas, não dá para erigir um ídolo no nosso coração e ao mesmo tempo querer viver a liberdade com a qual o Evangelho quer nos libertar. Então, não cabe tudo no Evangelho. Não cabe qualquer tipo de vida no Evangelho. Por isso Jesus disse que o caminho que leva à vida é um caminho apertado, é uma porta estreita, porque não passa tudo por ela. Algumas bagagens a gente tem que deixar para trás. Há algumas bagagens que aumentam a nossa proporção de tal maneira que a porta do Evangelho quer fazer esse filtro. Ele quer que a gente abandone certas mochilas. Por isso que não há como passar pela porta estreita se não houver arrependimento, se não houver a capacidade de dizer, desse jeito eu não quero mais viver. Por isso que a proposta da porta estreita, de fato, é a proposta de avaliar quais são os meus valores e em que sentido esses meus valores, de fato, têm valor para o Evangelho. Porque às vezes eu vou acumulando ao longo da vida certos sentimentos, certas crenças, certas ênfases, certas prioridades que não tem nada a ver com o Evangelho. E no Evangelho essas coisas não cabem. E quando eu disse que no Evangelho não cabe de tudo, mas cabe todos, o que eu quero dizer com esse cabe todos? É no sentido de que o convite do Evangelho é um convite universal.
ele não tem acepção de pessoas. O Evangelho, ele não é de uma elite poderosa. O Evangelho não é uma joia que só pertence àqueles que são intelectualmente mais rápidos, velozes, fluidos e intuitivos do ponto de vista psicológico ou racional. O Evangelho não é um direito apenas daqueles que fazem parte de um grupo específico da sociedade, um grupo de religiosos, um grupo de pessoas que arrotam para todo canto, que pertencem ao reino de Deus e que falam em nome de Deus e que julgam em nome de Deus. O Evangelho cabe todos no sentido de que Deus tem muita paciência para com os seres humanos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao verdadeiro conhecimento da verdade. O Evangelho cabe todos no sentido de que Deus não amou apenas a alguns, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o convite de alguém que não faz acepção de pessoas. Por isso, nele cabe todos. Todos são convidados a beber da água da fonte da vida. Todos são incluídos nessa graça amorosa. Ainda que eu seja um ladrão e que eu esteja pagando pelo mal que eu fiz aos outros, ainda há a chance de eu receber de Jesus a palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No Evangelho não cabe tudo, mas cabem todos. Todos quantos, intuindo na direção da graça, dão uma resposta positiva a esse amor com que fomos amados. Então, fica muito claro que, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, o Evangelho nos requer determinados posicionamentos, determinadas posturas diante da vida. E isso em todas as áreas da vida. Não existe uma área sequer que um ser mergulhado no Evangelho não seja convidado e convocado a sofrer transformações. Todos os significados que envolvem o ser humano são atingidos pelas compreensões e pelos significados do Evangelho. O Evangelho, ele não é algo que se departamentaliza em nossas vidas. Ele não é aquele momento específico da semana que eu penso a respeito do assunto da teologia ou de Deus ou dos ritos comunitários. O Evangelho não quer ser essa gavetinha que você só abre quando você vai fazer algum tipo de disciplina da espiritualidade. Assim como o espiritual é a vida, assim como o culto que Deus quer receber de cada um de nós é o culto que vem de um coração que o adora em espírito e em verdade, e isso acontece na nossa postura mais cotidiana acerca da vida. O Evangelho é Evangelho para nós em todas essas dimensões, em todos os momentos, no trato com o filho, na conversa com o carteiro, no momento em que vou à padaria. O Evangelho requer de mim posturas quando eu estou lidando com a política. Não dá para eu escolher políticos ou pensar a vida politicamente sem ser influenciado pelo Evangelho, porque eu estou completamente tomado pelo senso de justiça. Eu tenho na minha compreensão de mundo o desejo, a vontade, a fome de que aquele que está sofrendo injustamente receba aquilo que lhe é de direito. Então o Evangelho me faz me posicionar politicamente. O Evangelho me faz me posicionar diante da sexualidade humana, porque o Evangelho me ensina o caminho do amor.
O Evangelho não me ensina o caminho da dissolução da minha mente. O Evangelho não me ensina que sexualidade é um ato banal. O Evangelho me ensina que, como disse Marta Medeiros, sexo sem amor é ginástica. O Evangelho me ensina que eu devo tratar da sexualidade do outro com o mesmo carinho e respeito de alguém que ama o outro ser humano e não lhe quer fazer bem e não quer lhe fazer mal. Portanto, o Evangelho me faz me posicionar diante da sexualidade, me faz me posicionar diante das questões econômicas. O Evangelho me ensina valores relacionados à generosidade, a não ser um acumulador contumaz, a não ser um ser humano avarento, apegado àquilo que não tem o poder de realizar o bem em mim. O Evangelho me ensina a não abrir mão dos meus valores, do respeito, da honestidade, por causa da minha vontade de enriquecer e de ter coisas e de consumir. Então o Evangelho traz caminhos de reflexão que vão desembocar em decisões práticas para todas as áreas da minha existência. Tudo que me constitui como ser humano tem a ver com o Evangelho. Eu não acredito nesse Evangelho parcial, nesse Evangelho estilhaçado, nesse Evangelho completamente conveniente, em que eu escolho muito bem as áreas em que eu quero ser influenciado pelo Evangelho e as outras áreas eu mantenho no domínio do meu egoísmo e da minha forma injusta de ver a vida. Se o Evangelho não nos mergulhar completamente nesses significados e a partir dos significados do que Jesus ensinou, isso moldar a minha vida em todas as dimensões que ela de fato existe, que fazem parte dela, que são implícitas, se o Evangelho não me convocar a esse mergulho, eu suspeito que não é então o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa salvação, ela não está restrita ao pós-morte. Não fala apenas daquele momento em que viveremos numa nova dimensão da existência, quando o incorruptível mergulhar o corruptível nessa essência eterna que nos catapulta para essa experiência do face a face com Deus, onde Deus mora com os homens e vive com os homens, naquela condição de Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Salvação para os conteúdos do Evangelho não tem a ver apenas com esse pós-morte que Jesus deixou muito claro que vai acontecer, essa separação entre a justiça e a injustiça. Mas esse Evangelho quer me salvar de mim mesmo enquanto ser vivente. Esse Evangelho, ele quer me salvar da minha animalidade, da minha bestialidade. Esse Evangelho quer me salvar do meu egoísmo, da minha mente tapada, da minha tentativa conveniente de enxergar só aquilo que eu quero enxergar, para não me sentir responsável por aquilo que me provoca, por aquilo que deveria me impulsionar na direção do outro. O Evangelho, ele não coaduna, ou ele toma a gente por completo, ou ele vai ficando cada vez mais infrutífero em nós. Vai se tornando como aquela semente que a gente recebeu com uma alegria imensa, mas que com o passar do tempo os espinhos vão sufocando aquilo. E essa nossa postura de
arbitrar e de forma deliberada, ir na direção da dessensibilização da nossa consciência, são parte desses espinhos que podem sufocar o Evangelho em nós, porque ele não cresce para dentro de nós na medida em que nós vamos permitindo que essa dessensibilização vá ganhando cada vez mais terrenos contra tudo que o Evangelho ensina, contra tudo que o Evangelho considera como valor. Portanto, guarde isso no seu coração, nas suas reflexões, que no Evangelho não cabe tudo, mas no Evangelho cabem todos, porque todo ser humano que se coloca diante de Deus com um coração responsivo receberá dele sua graça, sua misericórdia e a sua salvação, independentemente da condição em que ele esteja. Não cabe tudo, porque no Evangelho não cabe a maldade, não cabe aquilo para o qual nós não fomos criados. Mas no Evangelho há uma paciência da graça de Deus na direção das pessoas do mundo inteiro, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém, queridos? Faz sentido para você essa reflexão? Fico feliz se isso fizer sentido. Se não fizer sentido, eu espero de todo o meu coração que na medida em que você for pensando cada vez mais sobre esse assunto e abrindo o coração, recebendo graciosamente esse conteúdo e permitindo que a graça de Deus vá moldando o seu interior, eu tenho certeza que daqui a algum tempo isso vai fazer todo sentido para você. Tá bom? Se você está aqui hoje pela primeira vez nesse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para que você possa desfrutar dos outros vídeos e pensar junto comigo a jornada proposta pelo Evangelho de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida. Se você acha que esse vídeo possa ser útil para mais alguém, compartilhe então com essas pessoas e vamos juntos nessa direção de caminharmos conforme aquilo que Jesus ensinou e hoje provocados por essa palavra de que o Evangelho tem estacas muito bem estabelecidas e nós precisamos decidir conscientemente de acordo com os significados do Evangelho. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!